Fala aí, guitarrista, seja bem-vindo a este vídeo onde você vai aprender a tocar guitarra de ouvido. Sem dúvida, a maior dificuldade que eu percebo em guitarristas que já tocam há mais de 2 anos é não conseguir tocar de ouvido. Mas com o segredinho que eu vou te mostrar aqui, as coisas elas vão ficar fáceis para você e vão fazer sentido, tá? É muito fácil, muito simples, então já chega deixando seu like e bora lá. Cara, essa foi a minha dificuldade no começo. E como que eu descobri aqui nesse vídeo, quando eu consegui entender de fato isso aqui na prática, eu tive liberdade. Eu deixei de ser o guitarrista que tocava com medo, que era inseguro, que tinha medo se mudasse no tom, que tinha medo de pegar, se precisasse tirar uma música de ouvido ali na prática, tocando na igreja, para ser o cara que toca com confiança. Então isso aqui vai mudar a sua vida, como mudou a minha. Bora lá, pra tela do computador aqui, ó. Tá vendo isso aí? Isso aí você já sabe, né, cara? Você já viu na sua vida. Isso aí é o bendito campo harmônico. É necessário você saber um pouco de campo harmônico, mas vai ficar claro da forma que eu vou te mostrar aqui, então paciência aí, tá? Já vou deixar claro aqui também, cara. Se você é o cara que tá querendo aquela dica mestra, milagrosa, que você vai tocar de ouvido sem estudar, já sai desse vídeo, aproveita que tá com 1 minuto e 22, sai e aproveita para não se frustrar. Mas agora se você é o cara que já entendeu, pô, quero ficar bom, não quero ser profissional, mas quero ficar bom, quero entender o que eu tô tocando, quero realmente conseguir ser livre, ter liberdade na guitarra, fica, porque isso aqui vai mudar a sua forma de ver as coisas. Primeiramente, você tem que saber o campo harmônico, por quê? Porque é o campo harmônico que diz quais acordes você vai utilizar em cada música. Então você está vendo aí na tela o nosso querido campo harmônico de Dó. A gente vai entender como que você utiliza o campo harmônico no geral para tocar de ouvido. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Talvez você já tentou estudar isso aqui. Talvez você já tentou decorar assim, ó. Vou decorar o campo harmônico de Dó. Vou estudar o campo harmônico de Dó. É Dó, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor, Si diminuto. Só que aí na hora de tocar de ouvido, nada. Não conseguiu resolver. Por quê, cara? Porque decorar não adianta. Você precisa entender as coisas que eu vou te mostrar aqui e existem algumas lógicas para você perceber aqui, tá? A primeira lógica é a mais básica de tudo. Você dominar o campo harmônico e entender que cada tom tem um conjunto de acordes. Pô, se eu tocar em Dó, o conjunto de acordes do tom de Dó, tá vendo? O tom é o laranjado ali. E os acordes de cada tom são a partir de Dó ali, ó. Então, Dó são os acordes de Dó maior, né? Dó, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor, Si diminuto. Porém, se eu falasse assim, beleza, agora eu quero tocar no tom de Ré. Muita gente acha que é assim, ó. Ré, Mi, Fá, Sol. Não, as coisas mudam. No tom de Ré seria isso aqui, ó. Cadê? Tom de Ré, ó. Tá vendo? Então, no tom de Ré seria Ré maior, Mi menor, Fá sustenido menor, Sol, Lá, Si menor e Dó sustenido diminuto. Isso aqui é o básico para você entender, cara. Cada tom, vou até escrever aqui, ó. Cada tom tem 7 acordes. Entenda isso. Se eu quisesse tocar no tom de Mi, por exemplo, ó. A gente já mudaria aqui, ó. Tom de Mi é Mi, Fá sustenido menor, Sol sustenido menor, Lá, Si, Dó sustenido menor, Ré sustenido diminuto. Por que você tem que saber isso aqui? Porque cada música ela vai ter um conjunto de acordes específicos. Então o campo harmônico ele diz cada conjunto de acordes que eu vou utilizar em cada música. Pô, numa música em Mi, eu vou utilizar esses acordes. Já numa música no tom de Dó, eu não vou utilizar esses acordes aqui que eu usei no tom de Mi. Eu vou utilizar esses aqui, que são o campo harmônico de Dó. Combinado? Isso aqui é fundamental para você evoluir na guitarra. Isso aqui é a primeira coisa que a gente aprende quando você entra lá para a Mentoria DS Guitar, que é o meu programa de acompanhamento para guitarristas que querem evoluir. Tá? Não é simplesmente um curso, é um programa de acompanhamento. Você tem acompanhamento personalizado. Independente, cara, isso aqui também tem muito conteúdo sobre campo harmônico no meu canal. Procura, beleza? Dá uma olhada aí que isso aqui vai te ajudar. Agora, entendido que o primeiro ponto tem que saber pelo menos um pouquinho de campo harmônico. Você não precisa ser o expert, mas tem que saber um pouquinho.
O segundo ponto é você entender, cara, a lógica dos graus do campo harmônico, tá? Que é o que eu chamo da regra das 3 possibilidades. Regra das 3 possibilidades. Vamos lá. Quando a gente fala das músicas aí, a música pop, o que é música pop? É o que é popular, é gospel, sertanejo, rock, MPB, tá? Tudo que não é música erudita, tecnicamente é chamado de música pop. Então, nas músicas que a gente tem hoje em dia, é muito raramente usado o 7º grau. Então, de percepção musical, você não precisa focar tanto no 7º grau, que no caso aqui de Dó seria o Si diminuto. Quando a gente fala de tríade, né, e o meio diminuto. Quando a gente fala de tétrade. A questão é, sobrou aqui, ó, esses acordes, ó, Dó, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor. E isso aí mesmo. Eu estava contando até o 7º, mas o 7º a gente tirou. Qual que vai ser a lógica aqui? A lógica das 3 possibilidades. O campo harmônico, ele tem 3 acordes maiores, como você está vendo ali, e 3 acordes menores. Isso independente do tom. Se eu mudar o tom, ó, vai vendo aí como é que é a mágica. Tom de Fá, por exemplo. Ó. Vou botar no tom de Sol, que é um tom mais fácil, né? Para você que tá começando a entender esses negócios aí e não pirar o cabeção. Tom de Sol. É a mesma lógica. 3 maiores, ó, Sol, Ré menor, Sol, Dó e Ré como maiores, e 3 menores. Lá menor, Si menor e Mi menor. Aqui entra a regra das 3 possibilidades. Se a gente voltar em Dó aqui, ó, o que acontece? Quando você vai tocar de ouvido, como consequência, na hora de você tentar achar os acordes, você vai encontrar tanto acordes maiores como acordes menores. E aí entra a questão. Cada acorde maior, ele só pode estar em 3 lugares. Ou ele é, presta atenção nisso aqui, cara, ou ele é o 1º grau do campo harmônico, ou ele é o 4º, ou ele é o 5º. Então significa que Dó maior, por exemplo, se eu achei o Dó na música, ele é 1º grau do próprio tom de Dó, mas eu posso ter um Dó também que seja 4º grau de alguém, ou eu posso ter um Dó que seja 5º grau de alguém. Tá? Vamos ver essa lógica acontecer na prática. Aqui, ó, Dó. Achei um Dó na música. Ele pode ser Dó. Ele só tem 3 possibilidades de campo harmônico para estar. Se ele for o 1º grau, ele está no próprio tom de Dó. E vai ficar claro como que você une tudo isso depois para tocar de ouvido, tá? Mas eu poderia ter esse Dó, por exemplo, como 4º grau. Vai vendo mudar aqui, ó. Olha o Dó aí. 4º grau do tom de Sol. Olha que loucura. Então, ó, esse Dó, agora, ele não é o 1º grau do tom de Dó. Ele é o 4º grau, ó, do tom de Sol. Só que ele também pode ser um 5º grau. E aí a gente vai pro tom de Fá. Percebe? Agora o Dó, ele é 5º grau de Fá. Mas ele é... O Dó, ele pode ser 1º grau de Dó, como a gente viu, 4º grau de Sol e 5º grau de Fá. Essa é a regra das 3 possibilidades. Por quê? Porque cada acorde, tanto maior como menor, ele vai estar em 3 lugares do campo harmônico. E aí você já começa a entender um pouco mais. Beleza, Dó, ele pode ser 5 de Fá, Dó pode ser 4 de Sol e Dó pode ser 1 de Dó. Logo, quando você vai tocar uma música, tentar tocar uma música de ouvido agora, e você encontra, por exemplo, um Dó, você já sabe a possibilidade que esse campo harmônico vai estar. Só que não é só pro Dó. Por exemplo, se eu encontrei um Fá agora na música também, eu já sei que esse Fá ele pode ser 4º de Dó, 1 de Fá ou 5 de alguém, que seria o Si bemol. Por isso que eu estou te falando, cara, que você tem que dominar o campo harmônico. Não tem exceção, tá? O que eu estou te passando aqui vai clarear a sua mente? Vai, mas se você não sentar e estudar isso aqui, não vai adiantar. A mesma coisa vale para os acordes menores, tá? Quando você tem acordes menores, o que acontece? Ele também pode estar em 3 regiões diferentes
do campo harmônico. O acorde menor, ele pode ser segundo grau de alguém. Por exemplo, no caso de Dó, Ré menor. Ele pode ser terceiro grau. Ou ele pode ser sexto grau. Agora aqui vai até uma dica extra. Você já ouviu falar de acordes relativos? O relativo menor, ele é sempre o sexto grau, cara. Então significa que Lá menor é relativo de Dó. Então, quando você está tocando uma música que está num tom menor, por exemplo, significa que é o mesmo campo harmônico de Dó começando daqui. O campo harmônico de Lá menor seria Lá menor, Si diminuto, Dó, Ré menor, Mi menor, Fá e Sol. Essa é a questão dos relativos. Então é basicamente a mesma coisa, porém começando pelo sexto grau. E aí o que acontece? Se você achou um Lá menor na música, esse Lá menor pode ser sexto grau de Dó. Na maioria das vezes, quando você encontra um Lá menor, na maioria das vezes, não quer dizer sempre, mas em 80% dos casos vai estar no tom de Dó. Mas esse Lá menor ele também pode ser segundo grau de alguém. Se ele fosse segundo grau, aí seria de quem? Olha só. Tá vendo? Ó? Lá menor, segundo grau de Sol. Ó. Sol, Lá menor. E ele também pode ser um terceiro grau de alguém. Aí seria o terceiro grau de Fá. Ó. Fá, Sol menor, Lá menor. Beleza? Essa aqui, cara, é a matemáticazinha muito básica. Para quê? Para você começar a entender o campo harmônico. E entender o campo harmônico vai te dar a liberdade para você tocar de ouvido. A gente vai ter aqui agora um pilar a mais, que é você identificar as sonoridades dos graus do campo harmônico e entender mais ou menos como que você encontra ali o tom. E como eu te falei, cara, se você nunca estudou isso aqui até hoje porque você não sabia, agora você sabe que é necessário estudar o campo harmônico para tocar de ouvido e conseguir ter liberdade no instrumento. Se você, cara, já toca aí há mais de 10 anos, já toca guitarra há um tempão, não consegue evoluir, já fez cursos, já fez aulas, é aquele guitarrista que não quer se tornar um músico profissional, cara. Não tem 2 horas por dia para praticar, não quer ser aquele cara fritador, profissional, aquela coisa toda, mas quer tocar bem, quer chegar na sua igreja e tocar sem depender de cifras, conseguir fazer uns acordes legais, conseguir improvisar, conseguir ter técnica para tocar as coisas que você se propõe e tendo um direcionamento. Se você é esse tipo de guitarrista, a mentoria DS Guitar é o seu lugar, cara. É uma mentoria onde eu ajudo guitarristas que querem evoluir de verdade, sem rotina de músico profissional. Você não precisa, cara, de estudar 1 bilhão de coisas, você não precisa de 2, 3 horas do seu dia para se dedicar a um instrumento, sendo que você pode ter um direcionamento que encurte este processo. Na mentoria, assim que você se inscreve, a gente tem uma chamada de nivelamento para a gente definir ali os seus objetivos, para eu entender o seu nível. Você vai ter ali todo um cronograma de metas, de análises para cumprir, tá? E suporte, acompanhamento direto comigo, cara, no WhatsApp. Se você acha que é para você, o que tem que fazer? Clicar no link que está na descrição ou aqui no QR Code. Tem um breve formulário de seleção para você preencher. Como é um acompanhamento mais próximo, eu seleciono muito bem as pessoas que entram, mas preenche, cara, que se você fizer o perfil de aluno que tiver o perfil de aluno que a gente costuma atender, eu leio todos os formulários, vou entrar em contato contigo, te chamar no WhatsApp pra gente ir para a próxima etapa. Lugar que você vai evoluir 5 anos em 1. Bora lá. E qual que é aqui a outra coisa que a gente precisa entender na hora de tocar de ouvido, cara? É a regra das sensações dos acordes. Aqui a gente mata a charada. Por quê? A regra mais básica que a gente tem de percepção musical é a regra dos acordes maiores e menores. Então, se a gente tem aqui um Dó maior, ele vai ter um som. Se eu tocar Dó menor, ele vai ter outro som. Mas aqui dentro desses acordes a gente mudou uma nota só, que é a terça. Acorde maior tem terça maior, acorde menor tem terça menor. Enfim, o que diferencia na sonoridade, cara, um acorde maior de um acorde menor? A característica de alegria ou tristeza. Um acorde maior,
ele tem um som feliz. Olha só, olha o Dó pra você ver. Nuvens de algodão doce. Ó o Fá. Ó o Sol. Ó. Tá vendo? E aí você já começa a entender uma coisa. Pô, então, se apareceu um acorde que tem uma característica feliz na música, ele é um acorde maior. Se aparecer um acorde que tem uma sonoridade triste, ó, Lá menor. Lá menor tem um som triste. Por quê? Porque ele é um acorde, como eu acabei de falar, menor. Então, cara, isso aqui é o ouro para você. O acorde maior tem som alegre, o acorde menor tem som triste. Agora você já começa a raciocinar, pô, beleza, tô tentando tirar uma música de ouvido. Eu até fiz um vídeo de como tirar músicas de ouvido, eu tirei músicas de ouvido na prática aplicando isso aqui, tá aqui no YouTube, eu vou deixar fixado aqui no final desse vídeo e também na descrição vai ter esse vídeo aí. Mas olha só que loucura. Se você tá lá, ouviu um acorde alegre e achou um Sol, significa que esse Sol pode ser 5º grau de Dó, 4º grau de Fá, 1º grau de Dó. Se você tá lá, ouviu um acorde triste, cara, e achou um Mi menor, esse Mi menor pode ser 3º de Dó, pode ser 6 de Sol, 2 de Ré, que eu esqueci, e aí você sempre leva em consideração, na maioria das vezes, o acorde menor que aparece, ele é 6º grau. Então, pô, achei um Mi menor, o primeiro lugar que eu vou testar ele é como 6 de Sol. Achei um Lá menor, primeiro lugar que eu vou testar ele é como 6 de Dó. Por quê? Porque geralmente é a relação mais fácil assim que a gente tem. E aí uma outra dica, que essa aqui, cara, é matadora, que a gente tem é que dá uma analisada aqui, ó. Todos os acordes aqui, cara, tem distâncias sonoras entre eles. Por exemplo, de Dó a Ré tem um tom de distância. Se a gente pegar no braço da guitarra, um tom é andar uma casa. De Dó a Ré, um tom. Então aqui eu tenho Dó maior, Ré menor, um tom. De Ré menor para Mi, ó, um tom. De Mi para Fá, ó, é meio tom só. Do 3º grau para o 4º é sempre meio tom. Do 4º para o 5º, ó, um tom. Isto significa que, olha só, a gente tem 2 acordes maiores, como 4º grau, Fá, Sol, Fá, Sol, Fá, Sol, Fá, Sol. Você tem que saber acordes diferenciados, tá? Você tocar guitarra com liberdade, meu amigo. Fá, Sol. Isso aí também tem na mentoria. Mas olha só, a gente só tem 2 acordes maiores que estão um tom de distância do outro no 4º e no 5º grau. Então, se na música apareceu Fá e Sol, essa música está no tom de Dó. Você não precisa nem achar os outros acordes, porque só temos Fá e Sol no tom de Dó. E assim vai, eu só tenho... Se aqui fosse Dó, por exemplo, e Ré, eu só teria Dó e Ré no tom de Sol. Não tem outro lugar que eu tenho Dó e Ré em sequência. Não tem. Por quê? Porque é 4º e 5º grau. Percebe? Ó? Então, essa dica aqui é a matadora, cara. É a dica matadora para você tocar de ouvido. Achou 2 graus ali, que estão um tom de distância do outro e são maiores, já é 4º e 5º graus. E isso só esses acordes quando é 4º e 5º, é só você achar o tom. Dó e Ré só tem no tom de Sol. Pronto. Lá e Si só tem no tom de Mi. É isso daí. Cara, se isso aqui clareou a sua mente, deixa o teu comentário neste vídeo. Me diz o que é que você achou. Eu entreguei aqui realmente o ouro. Abri o jogo do que não te falam na internet. Agora, se você quiser dar um passo a mais, se você quiser ter alguém que olhe para você e fale, pô, você vai precisar estudar isso, isso e isso, alguém que monte o seu cronograma, alguém que analise você tocando, alguém que te corrija, cara, aí a mentoria é um seu lugar. O lugar onde você vai evoluir sem rotina de guitarrista profissional. É só clicar no QR Code, preencher ou no link da descrição também. Tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo. Haha.